Vamos para a palavra de Deus entender. Mas agora vamos aqui ouvir, a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 9 diz o quê? Deveras, revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Então, o justo, quem é o justo? São aqueles que têm Jesus na sua vida. Nós somos justificados por Cristo. Então, o justo é aquele que entregou sua vida para Jesus. E ele diz aqui, os sábios é aquele que procura a sabedoria na palavra, que tem a sabedoria do Espírito Santo, que tem a sabedoria que vem através da palavra de Deus. Então, os justos e os sábios, tudo que eles fazem, tudo que nós fazemos está nas mãos de Deus. Olha só, quando você entrega a tua vida para Jesus, tudo que você passa a fazer está nas mãos de Deus. Então significa o quê? Que você vai fazer com a segurança das mãos de Deus naquilo que você está fazendo. Com a ajuda das mãos de Deus, está entendendo? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus e nós começamos a fazer as obras, Começamos vivemos a nossa vida, só que com uma diferença: a nossa vida está na mão de Deus. Então é isso aqui que ele está falando. Ele diz, e também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Então, todo homem, toda mulher justa, toda mulher sábia, homem sábio, tudo que eles fazem está nas mãos de Deus. Mas o homem que não conhece o amor, que não conhece a Deus, tudo que ele faz não está na mão de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não pratica o mal, gente. Deus não vai praticar o mal. Tudo sucede igualmente a todos. Então, Deus abençoa os bons, Deus abençoa os maus. Lembra que o sol brilha para todos? Pois é. Às vezes você fica dizendo, mas essa pessoa é má, mas é próspera. Essa pessoa é má, mas não acontece nada com ela. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus, ele abençoa a todos, mas a salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que entregam sua vida para o Senhor Jesus Cristo. O que é essa entrega? É você reconhecer que Ele é o teu Salvador. O que é essa entrega, Essa entrega é você reconhecer, é você aceitar Ele como seu Senhor, é você aceitar Ele como Salvador, é você crer que Ele deu a vida por você. Porque tem pessoas que não crêem que Jesus deu a vida por ela. Tem pessoas que não crêem que Jesus é o Filho de Deus. Tem pessoas que não crêem no Salvador. Então, essas pessoas que não crêem no Salvador, se elas continuarem assim, elas perderão a sua salvação. Mas isso não significa que elas tenham casa, isso não significa que elas tenham trabalho, isso não significa que elas tenham prosperidade, tá entendendo? Então, às vezes você fica questionando, mas essa pessoa não tem Jesus na vida, mas é abençoada, Eu já escutei muito isso. Eu já escutei muito crente falar isso. Mas aquela pessoa não serve a Deus, é abençoada. O sol brilha para todos. E Deus abençoa a todos. Louvado seja Deus, mas a salvação é para aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele diz bem aqui, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O mesmo direito que o justo tem, o ímpio também tem. Tem um povo que diz assim, mas essa pessoa é má, essa pessoa é ruim, mas tem tudo isso, Mas o direito que nós temos, eles têm. O sol que brilha para você, brilha para eles. O Deus que abençoa você, abençoa eles. Agora, a salvação aí é diferente. Porque a salvação depende da gente crer que Jesus deu a vida dele pela nossa vida. Então, quando você crer no Filho de Deus, aí você tem muito mais
muito mais do que você tem aqui na terra. Aí você tem o direito do reino do céu. Tá entendendo? Aí nós passamos a ter direito do reino do céu, através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for pelo Filho. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Porque Jesus foi aquele que pagou as nossas dívidas. Jesus foi aquele que pagou pela nossa salvação. O que significa isso? Significa que tu tem um dono. Eu tenho um dono. Jesus é o nosso dono. Então, ele como nosso dono, então ele nos leva, nos entregará ao Pai. Louvado seja Deus, as nossas orações é Jesus que entrega ao Pai. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, Jesus é aquele que intercede pela nossa vida. O Espírito Santo é aquele que intercede pela nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo, só uma pessoa. O Pai está no Filho, no Espírito. O Espírito está no Filho, está no Pai. Concordância, comunhão, só pensamento, só entendimento. Que é isso que a igreja precisa ter. Ter só um entendimento, mas só comunhão, só pensamento. A igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos e aprendemos, e este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que todo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Então, o coração, dos filhos dos homens, os nossos corações, se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, o nosso coração é cheio de maldade, gente. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo na nossa vida, ele nos converte, ele nos transforma. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida para tirar tudo aquilo que é mal do nosso coração. A maldade até vem no teu coração, mas não fica. Por que não fica? Porque o Espírito Santo não deixa. Esse pensamento mal, ele não cresce na tua vida. Por que ele não cresce? Por que não vai para frente esse pensamento mal que tu estava pensando? Porque o Espírito Santo está cuidando de você. Porque o Espírito Santo está cuidando do teu coração. Porque o Espírito Santo está cuidando dos teus pensamentos. Então, louvado seja Deus, engrandecido. Essa é a função do Espírito Santo. Nos ajudar na nossa convenção. O que é a convenção? Convenção é a mudança de pensamento. É a mudança de atitude, é a mudança de vida. Convertido é converter uma coisa em outra coisa. Então, o nosso pensamento, as nossas ações, o nosso coração, ele tem que ser convertido. E o Espírito Santo, ele está trabalhando no teu coração. Ele está trabalhando no meu coração. Ele trabalha em nós. Mas como que ele trabalha? Através da palavra de Deus. Porque lembra que conhecereis a verdade vos libertará. Então, através da palavra de Deus, há uma convenção na nossa vida, há uma transformação de pensamentos, há uma transformação de prática. Você vai largando as coisas mal e vivendo as coisas boas de Deus. E estamos entendendo e aprendendo a função do Espírito Santo na nossa vida, de converter, de libertar, de transformar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e fala, e nós tínhamos um coração mau. Nós tínhamos. Hoje, através do Espírito Santo, o nosso coração está sendo transformado. Presta bem atenção. Se você continua sendo aquela pessoa má, tenho certeza que não. Hoje você consegue perdoar. Hoje você chora com quem chora. Hoje você consegue, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, viver na presença de Deus. Hoje você já largou muitas coisas da tua vida que eram más, que eram práticas más. Hoje, louvado seja Deus, o Espírito Santo
com certeza Ele está trabalhando na tua vida e na minha vida através da palavra dele. Através dessa palavra que nos leva ao entendimento daquilo que é errado, daquilo que é certo, daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que tem que ser tirado do nosso coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, e eu agradeço ao Espírito Santo por esse trabalhar dele nas nossas vidas, através da palavra de Deus. Gente, eu fico maravilhada com o que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida, porque eu sei quem eu era, a minha família sabe quem eu era, as pessoas que me conheceram quando eu era do mundo sabem como eu era, sabem como eram minhas práticas, mas as pessoas também que me conheceram quando eu era do mundo sabem que hoje houve uma conversão na minha vida. Hoje eu não vivo nas práticas que eu vivia antes, a qual eu não tinha o Senhor Jesus Cristo no meu coração. Então Jesus Cristo no nosso coração, ele nos transforma, ele nos converte, ele muda a nossa vida. Ele muda, louvado seja Deus, engrandecido. Não tem como você entregar a tua vida para Jesus e você permanecer do jeito que você está. Você não vai permanecer do jeito que você vai estar. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele nos transforma. Lembra lá da largata e da borboleta? Pois é, o Espírito Santo de Deus, ele faz essa transformação. Louvado seja Deus, essa mudança de vida, ele pega esse coração que era mau e ele transforma no coração bom, no coração aquebrantado, no coração remido, no coração contrito, no coração que agrade a Deus. Porque antes nós não agradávamos a Deus. Hoje nós agradamos a Deus. Hoje nós nos esforçamos para agradar a Deus. Hoje nós lutamos contra o pecado. Hoje nós lutamos contra a nossa carne, contra nossas vontades. Oh, meu Deus, toda madrugada eu luto contra a minha carne. Para quê? Para mim não ficar dormindo. Toda madrugada eu digo, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, porque tá frio, tá sono, tá gostoso a minha cama, tá gostoso o meu cobertor, Espírito Santo. Eu não tenho problema para dormir, gente. Não tenho. Graças a Deus, né? A mente que não tem acusação, ela dorme tranquila. A mente que está em paz, dorme tranquila. Mente que não está em paz, não consegue dormir. Passa a noite na internet, passa a noite comendo, passa a noite na rua, passa a noite fazendo o que não deve. Por quê? Porque não está em paz. Mas as pessoas que estão em paz só acordam para orar. As pessoas que estão em paz dormem tranquilamente, não precisa de remédio. Que paz é essa? Porque tem pessoas que estão preocupadas, gente. Tem pessoas que estão preocupadas com dívida, tem pessoas que estão preocupadas com filhos, tem pessoas que estão preocupadas porque está desempregado, tem pessoas que estão preocupadas com a família. Então, isso tira a tua paz. Tira a tua paz, tira o teu sono. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu não tinha esse entendimento, eu passava a noite acordada orando quando a minha filha ia viajar. Quando a minha filha ia viajar com a minha neta, eu passava a noite acordada orando, pedindo para Deus livrar. Sabia disso? Aí a minha filha chegava no lugar, era a noite toda de viagem, chegava às 7 horas da manhã e ela avisava, mãe, cheguei. Aí que eu ia dormir. Você tá entendendo? Eu, cansada, exausta, ia dormir. Aí o que foi que aconteceu? Aí o Espírito Santo disse, tu ora, tu entregou para mim, então confia em mim. Aí o que aconteceu? Eu passei a orar, entregar a viagem da minha filha para Deus e fui dormir. Dormi tranquila, gente. Aí quando a minha filha chegou na outra viagem, ela disse, mãe, cheguei. Amém. Eu passei a noite dormindo, depois das minhas orações. A minha filha chegou segura, mas antes, gente, eu não tinha essa confiança. Eu achava que eu tinha que orar até minha filha chegar. Até minha filha chegar lá no lugar que tinha que chegar. E eu ficava cansada, e eu ficava com sono, eu ficava tonta, né? Porque a gente precisa descansar nossa mente. Então eu não tinha esse entendimento que se eu orei, entreguei minha filha, então agora eu vou dormir, confiar em Deus, confiar nas mãos daquele que eu entreguei. Lembra aqui que ele fala
que o justo, que o sábio, as obras dele estão na mão do Senhor? Então as obras de oração estão na mão do Senhor. E eu ficava à noite preocupada. Tirava a minha paz, porque com medo de acontecer um acidente, um assalto, alguma coisa assim. Então eu ficava sem paz, eu não conseguia dormir. Quando o Espírito Santo me entendeu, me ensinou, louvado seja Deus, me deu esse entendimento, aí eu oro e durmo tranquila. Eles dormem tranquila quando eu faço minhas viagens. Meus filhos não ficam sem dormir por causa que eu tô. A mamãe vai viajar. Meus filhos não ficam sem dormir. A minha filha, ela fala para mim, mãe, desde quando tu foi para as viagens, que eu te entreguei na mão do Senhor e Ele cuida de ti. Minha filha não está preocupada com quem eu estou, como eu estou, por quê? Porque ela me entregou na mão do Senhor. Meus filhos sabem que eu estou sendo cuidada por Senhor. Meus filhos não têm preocupação comigo, gente, não tem. Porque eles me entregaram minha vida, eles sabem que eu estou na direção do Senhor, eles dizem, Deus é contigo, eles dizem para mim, tá entendendo? Então a gente tem que orar e confiar no Senhor. E ficar acordado o dia todinho, a noite toda, vai livrar alguém? Não vai, gente. Não vai livrar ninguém você ficar acordado. O que vai livrar é o teu Deus que ouviu a tua oração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então a gente tem que ter esse entendimento porque muitas pessoas não conseguem dormir por falta de confiança em Deus. E ficam noites preocupadas. Aí adoece. E adoece, né? Fica doente. Porque tua mente fica cansada. Quando é de dia, tu não consegue ter um bom trabalho. Quando é de dia, tu não consegue, tu fica aborrecida. Aí tu reclama pros teus filhos. Ai, eu tô cansada. Mas tu tá cansada por quê? Porque tu não descansou. A culpa não é dos teus filhos. A culpa é sua que não descansou. E à noite, gente, foi feita duas finalidades. Para orar e para dormir. Tem o teu horário de orar e tem o horário de dormir. A noite foi feita por repouso, por descanso. É claro que tem pessoas que trabalham à noite. Mas tem pessoas que não trabalham à noite, mas passam a noite toda acordada, porque não tem paz de espírito, porque não tem paz com Cristo. Aí passa a noite toda acordada. Sem paz, preocupada. Louvado seja Deus, ficando doente do coração. Eu estava doente por causa disso. Eu estava doente porque eu não conseguia dominar as minhas emoções. E o Espírito Santo me corrigiu. O Espírito Santo disse, pede domínio próprio das tuas emoções. Quantas vezes eu comia chorando? Quantas vezes eu comia chorando? Quantas vezes? Por quê? Porque eu lembrava do meu irmão que não tinha comido. Eu lembrava do meu irmão. Meu Deus, meu irmão comeu. Meu Deus, onde meu irmão está? Quantas vezes eu chorava, preocupada com meu irmão. Hoje meu irmão continua vivendo na rua, gente. Continua. Mas hoje eu não vivo mais preocupada com meu irmão. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu confio naquele que me prometeu salvar o meu irmão. Eu confio naquele a qual eu oro. Louvado seja Deus pela salvação do meu irmão. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então você que confia, você que ora, que entregou tua família a Deus, confia nesse Deus. É Ele que vai fazer. Ele vai fazer. A gente tem que crer. Louvado seja Deus engrandecido. E agindo Deus, quem impedirá? Então, vamos continuando. Então, é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há devaneios no coração na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos, presta bem atenção, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Presta bem atenção, porque os vivos sabem que hão de morrer. Quem são os vivos? Os vivos, gente. Por que ele fala dos vivos e eles falam dos mortos?
Presta bem atenção, porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, nós que estamos vivos, nós vamos saber que vai chegar o dia da nossa partida, não é verdade? Vai chegar o dia. Não tem oração que vai impedir o dia que Deus vai me colher dessa terra. Pode os meus filhos orar, pode quem for orar, mas se é o dia de Deus colher dessa terra, Ele vai me colher porque chegou o dia. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E quando é o nosso tempo de Deus escolher, Ele vai levar. Não vai ter oração que vai impedir. Então ele fala, ora, para que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é um cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eu vi aí, né, tem umas pessoas que dizem que os mortos falam. Os mortos não sabem de nada. Não adianta você dizer que o morto está falando contigo. Não adianta você dizer que o morto veio conversar contigo. Por quê? Porque morreu, porque está morto. Louvado seja Deus. Quem fala é os vivos, não os mortos. Ou quem fala ou é o Espírito Santo ou é os demônios. Tá entendendo? Espíritos imundos falam, demônios falam, anjos falam. Louvado seja Deus agradecido. Só que o quê? Presta bem atenção. Se os mortos falassem, gente, se os mortos falassem, eles iriam falar com toda a família. Você acha que uma pessoa morta, ele ia falar lá com não sei quem? Porque, não, vai lá e manda. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção. Você acha que o morto, ele ia mandar recado por alguém que nem conhece tua família? Por que ele vai falar lá para aquele e não vai falar para a própria família? Dá para você entender isso? Como que as pessoas são enganadas por demônios? Dá para você entender como as pessoas são enganadas pelos demônios, gente? Presta bem atenção. O meu pai morreu. Não vou nem colocar você, vou colocar eu. Meu pai morreu. Aí o meu pai vai usar uma pessoa para mandar um recado para mim? Se ele é um morto e fala? Então por que ele não veio falar comigo e ele foi usar uma pessoa? E essa pessoa tá ganhando dinheiro aí, né? A pessoa tá ganhando dinheiro, tá ficando famoso porque tá trazendo recado de morto? Você acredita que teu pai vai precisar... O meu pai, que é o meu pai, ele quer falar comigo. Se ele é vivo, se ele é morto, aí ele quer falar comigo. Ele vai usar uma pessoa que eu nem sequer conheço. Ele vai usar uma pessoa que não tem nada a ver na minha vida. Se ele fala com a pessoa lá, por que ele não veio falar comigo? Ele é morto e fala? Por que ele não veio falar comigo? Hã? Ele sabe onde eu moro, ele sabe onde eu estou, ele sabe qual era a casa, ele sabe onde... Então, por que ele não veio falar comigo e foi falar com pessoas que não tem nada a ver com a minha família? Ainda quer viver no engano? Vocês ainda querem viver no engano? Gente, quem tem falado aí é o demônio. Quando Saul foi lá, que o sangue de Jesus me cubra, louvado seja Deus engrandecido. Por isso que o inimigo não quer minha live aqui, gente. Porque os assuntos que Deus traz aqui não é assunto que eu vejo em algumas lives, não. Louvado seja Deus engrandecido. E exaltado seja Deus. Então, louvado seja Deus e o Senhor esteja conosco aqui. Então, Deus, se os demônios falam, gente, eles falam. E muitos estão ouvindo vozes de demônios dizendo que é a voz da pessoa e não é. O demônio, gente, ele é um imitador. Ele é um imitador. Ele pode usar a aparência do teu pai e aparecer para você falando com você. Quando eu era criança, o demônio usou a aparência da minha mãe e apareceu comigo. Eu tinha 11 anos de idade. Eu nem sabia que eu tinha o dom da visão. Nem sabia. Nem entendia nada disso. E aí, o que aconteceu? Eu estava sozinha em casa. Com 11 anos de idade, minha mãe tinha saído. Minha mãe tinha saído, não estava em casa. Aí eu vi a minha mãe na minha frente. Eu era criança. Como é que pode? Minha mãe tinha saído
E eu só fiz me acolher no chão, abaixar minha cabeça, esconder o meu rosto. Eu fiquei com tanto medo, tanto medo. A minha mãe vive, hein? A minha mãe vive. Tanto medo eu fiquei, gente, nesse dia. E aí o que aconteceu? Quando Jesus resgatou minha vida, aí eu fui entender que eu tinha o dom da visão e que o demônio tinha aparecido para mim na forma da minha mãe, na aparência da minha mãe, para me fazer medo. A minha mãe não me fazia medo, mas aquele demônio veio na aparência da minha mãe para me fazer medo e ela sumiu rapidamente. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus, tem muitas pessoas aí sendo enganadas. Se os mortos falam, ele vai falar comigo, não vai falar com os outros. Se o meu pai está vivo e fala, está vivo ele está, né? Porque ele está vivo em Cristo Jesus. Então, se o morto fala, o meu pai ia falar comigo, não ia falar com os outros. Por que ele tem que falar com os outros? Por que a tua família tem que mandar recado para os outros? Pelo amor de Deus, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Saul, quando ele procurou lá, né, a feiticeira, apareceu a imagem de Samuel. Apareceu a imagem de Samuel falando, não foi? Apareceu a imagem de Samuel falando. Agora preste bem atenção. Por que ele foi lá procurar a feiticeira? Para invocar essa imagem, né? E por que ele mesmo não falou com Samuel, já que o morto fala? Tá entendendo, gente? Pelo amor de Deus, que o Senhor Jesus liberte as mentes cauterizadas. Um dia eu era assim. Um dia, gente, eu conheço, eu visitei outras religiões, seitas. Lembra lá do estudo de batalha espiritual? Pois é. Na batalha espiritual a gente tem que conhecer muitas coisas, porque nós estamos em batalha espiritual. Analisa aí, analisa. Você tem que pagar para falar com teu pai, é? Você tem que pagar para saber notícia da tua família que está morta? É isso? É isso que você está fazendo? Está jogando dinheiro fora. Você está enricando os enganadores. Você está sustentando. Interessante, né? Porque para sustentar o engano tem muita gente. Agora, para sustentar servos e servas de Deus, meu Deus. Às vezes tu gasta teu dinheiro com enganador, tu gasta teu dinheiro com a enganadora, mas tu não usa o teu dinheiro para abençoar um servo, uma serva de Deus. Mas por os enganadores, está aí, pagando caríssimo, caríssimo. Ajudando eles, né? Nos seus trabalhos, mantendo os seus trabalhos. Mas um servo, uma serva de Deus que serve a Deus, que prega a verdade, que fala a verdade, que anuncia a verdade, que está aqui para abrir teus olhos, né? Você não ajuda. Mas quando é para as coisas que não deve, você está lá incentivando, apoiando, ajudando, pagando. Não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Este é o mal que entra tudo quanto se faz debaixo do sol, que tudo sucede, o mesmo que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para que acompanhe aqui todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco ele tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, seu ódio e a sua inveja já pereceram. Então, pessoas que morrem sem salvação, acabou a inveja, acabou a sua maldade, acaba tudo, gente. Pessoas que morreram sem Cristo, elas não podem fazer mal a você. Elas não podem fazer mal a nós. Quem faz mal a nós é o reino das trevas. É o reino das trevas que procura fazer o mal a nós. Não adianta dizer que o morto lá veio se vingar de você. Não adianta dizer que aquela pessoa que morreu veio te colocar medo. Não adianta dizer isso, porque quem veio te colocar medo não foi o morto.
que está aí lutando contra você, não é o morto. É isso que o Senhor está ensinando aqui na palavra, através da sabedoria que Ele deu a Salomão, né? Coisa maravilhosa essa sabedoria que Deus deu a Salomão. É muito bom estudar o livro de Eclesiastes, Provérbios, né? É muito, muito bom. Ensina muito. É muito aprender com a sabedoria, muito bom aprender com a sabedoria que Deus deu a Salomão. Aí ele vai e fala aqui, ó. Vai, pois, come. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século. E em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Agora presta atenção. Em todo o tempo sejam alvos, sejam limpos os teus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, para mim ter as minhas vestes espirituais limpas, eu preciso da palavra de Deus. Para não faltar óleo sobre a minha cabeça, eu preciso da palavra de Deus. Lembra lá das 10 virgens? 5 tinha azeite e 5 não tinha. 5 estava faltando azeite. Não tinha azeite sobre a sua cabeça. Mas 5 tinha azeite sobre a sua cabeça. Então, aquelas 5 virgens, elas davam crédito à palavra. Elas recebiam a palavra. Elas criam na palavra. Louvado seja Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, não falta azeite na nossa cabeça. Lembra lá da viúva? Da viúva, qual o profeta disse para ela emprestar vasilhas? E essa viúva disse que tinha uma botija de azeite. E o que foi que aconteceu? Pela palavra do profeta, o que aconteceu? Aquela botija de azeite, ela encheu as outras botijas. E o que foi que aconteceu? Através daquele azeite multiplicado, aquela viúva pagou a dívida e viveu sobre a palavra do profeta, a palavra, presta bem atenção, a palavra dada pelo profeta, que aquela viúva obedeceu, trouxe para ela a providência, o azeite multiplicado, que ela pagou a dívida e sobreviveu, não faltou mais nada para aquela viúva, para sua família. Por causa do quê? Do azeite. Então, aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, ele prospera, não vai faltar. Não vai faltar esse azeite na tua vida. Se você tem recebido a palavra, se você tem guardado a palavra todos os dias, todas as madrugadas, eu estou falando para você, guarda a palavra de Deus, te alimenta da palavra, busca a palavra. Você está acreditando nos mortos? Você está querendo ouvir os mortos? Eu quero dizer para você que você não está ouvindo os mortos, não. Você está ouvindo o espírito enganador. Você está ouvindo, louvado seja Deus, engrandecido. Quem está falando com você não é morto, não. Louvado seja Deus, é as trevas que está falando com você. As trevas vê tudo o que acontece. Ela só não consegue ver o que está no nosso coração, porque só Jesus vê o que está no nosso coração. Mas as trevas estão aqui me vendo, as trevas estão aqui me ouvindo o que eu estou falando. Está entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. E muitas das vezes você vai lá procurar alguém que fala com os mortos. Aí o que acontece? Aquele demônio que ouviu a tua conversa, que vê a tua vida, que escuta tudo, ele vai lá e fala para outra pessoa toda a tua vida. Toda a tua vida. Agora aquilo que o demônio não pode ver, que é o que está no teu coração, aí o Senhor mostra, fala, revela. Como a irmã que chegou aqui na madrugada, Deus falou toda a minha vida. Eu aqui orando, ela entrou e eu comecei eu não, né? O Espírito Santo começou a falar com ela. E ela disse, Deus falou toda a minha vida. Por quê? Porque o Deus falou o que estava no coração dela. Ela não entrou aqui contando, ela não entrou falando aqui nada. Mas o Senhor começou a usar a minha vida e falou com ela.
Por quê? Porque é o Espírito Santo que conhece o teu coração. É o Espírito Santo que conhece o nosso coração. Mas os demônios, ele vê tudo o que nós fazemos. Ele vê. Ele conhece as tuas expressões. E aí, sabe o que me entristece, gente? São pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. São pessoas que não têm azeite na sua cabeça. E ele diz aqui, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos. Em todo tempo, nosso coração tem que estar limpo. A palavra de Deus limpa o nosso coração. E nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Tu não tem que pegar os olhos e colocar na tua cabeça. É o óleo que ele fala, é a palavra de Deus, que é derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, muitas pessoas estão perecendo. Por quê? Porque falta a palavra de Deus na sua vida. Falta esse óleo derramado, falta esse coração limpo, falta ter fé nesse Deus que tem falado com você através da palavra. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele te prometeu, ele vai fazer. Não é você que vai fazer. Não se desespera. Louva a Deus no teu desespero. Vai orar, vai louvar, vai adorar a Deus. Vai chorar para Deus. Chora para Deus. Dobra teus joelhos e chora, conta tuas misérias, conta teus problemas. Louvado, se tu tá alegre, conta a tua alegria, chora pela tua alegria, chora pela tua tristeza, mas busca esse Deus, se alimenta da palavra de Deus, te fortalece da palavra de Deus. Tem muitas pessoas fracas. Por quê? Porque só se alimenta da palavra que vem da emoção do homem, da palavra que vem do espírito do homem. Pessoas que estão fracas, pessoas que estão abatidas, sem fé, como a irmã que disse. Pediu oração pela neta, mas ela disse, aí o que aconteceu? Orei pela neta dela. Hoje ela chega aqui e eu pergunto, como está sua neta? Ela nem chegou falando da neta. Eu perguntei, como é que está sua neta? Ela disse, acredita que ela está melhor? Então quer dizer que ela duvidava que a oração a Deus poderia curar a neta dela. Tá entendendo? Tem pessoas que estão dentro da live, mas sem fé. Tem pessoas que estão dentro da live, dentro da congregação. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não tem fé, mas não crê. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não crê, estão aqui dentro, mas através da minha fé tem pessoas sendo ajudadas. Através da minha fé, porque ela chegou e disse, você acredita que ela está melhor? Olha, claro que eu acredito, porque eu não me acordo 3 horas da manhã se eu não acreditasse que tem um Deus que cura, que liberta, que salva. Eu não estaria aqui numa live na madrugada, gente, pelo amor de Deus, de graça, porque eu estou aqui de graça. Eu não estou aqui fazendo batalha para mim ganhar o meu crescimento. Eu estou aqui de graça. Vocês que me acompanham, vocês sabem muito bem aqui. Louvado seja Deus e agradecido. Que eu estou levando o evangelho de graça, que eu estou orando por pessoas de graça aqui. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Não estou fazendo batalha. Louvado seja Deus. Não estou fazendo batalha para mim ter aqui o meu trabalho. É de graça que eu estou aqui. E você acha que eu ia estar na madrugada, acordando 3 horas da manhã, para mim entrar num trabalho na madrugada, renunciar ao meu sono, renunciar o que eu tenho renunciado, sabendo que Deus não vai me ouvir, Ele vai ouvir. Você pode estar sem fé, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que esse Deus, Ele está aqui para te abençoar. Ele só não cura se não for tempo de curar. Ele só não cura se você estiver sendo tratado nessa enfermidade. Deus sabe as orações que eu apresento a Ele. Então, gente, se está sendo tratado através dessa enfermidade, Deus só vai te levantar do leito quando tu entender aquilo que Deus quer que está te ensinando. Então, tem coisas que criança, louvado seja Deus. Eu estava dizendo para o pastor, quando criança está doente, é porque Deus está tratando com os pais. Que tratamento, gente? Que tratamento? É Deus querendo despertar o pai.
Às vezes a pessoa não tem cuidado com a sua criança, mas quando adoece, aí a pessoa passa a ter cuidado. Tem mães que não vigiam com a sua criança. E às vezes aquela enfermidade livrou aquela criança de alguma coisa pior, que ela iria sofrer em outro lugar. Gente, Deus ele sabe trabalhar, nós é que não entendemos o trabalhar de Deus, às vezes é aquilo que parece. Eu vou dizer outra coisa para você. Quando alguém da tua família tá doente, que você é crente, que você é cristão, pode ter certeza que Deus quer te colocar lá dentro para te usar para vidas que estão precisando. Você que não faz obra nos hospitais, quando as irmãs da igreja, que os filhos ficavam doentes, primeira coisa que eu dizia para elas, começa a evangelizar aí dentro, começa a orar aí dentro, porque Deus te colocou aí dentro, foi para evangelizar e orar para esse povo que está aí. Mano, quando a filha dormia, a mãe saía orando, levando a palavra nos leitos. Quando pensava que não, a mãe saía do hospital com a filha. Tudo é um propósito. Meu neto ficou doente, gente. Eu entendi, eu já tinha um entendimento, porque o Espírito Santo falava que queria que eu orasse por vidas dentro do hospital. E eu orava por vida dentro do hospital, eu via as vidas indo embora. A minha filha dizia, mãe, tu ora, a criança recebe alta e o meu filho fica. Mas aquele tempo que o meu neto estava no hospital, a obra foi feita. E para a glória de Deus, meu neto está curado. E para a glória de Deus, meu neto está de pé. E para a glória de Deus, louvado seja Deus, Deus me deu um milagre na vida do meu neto. Tá entendendo? Então eu aprendi isso. Louvado Deus quer te usar dentro do hospital. E olha o tempo que eu não entro no hospital por causa da minha família. Ixi, faz muitos anos que eu não entro no hospital por causa da minha família. Porque o Senhor me ensinou isso. Faz a obra que eu cuido dos teus. Agora, se é no tempo de morrer, aí pronto, né? Se é no tempo de colher, aí não tem jeito. Não tem jeito que Deus escolhe. É tempo de nascer e é tempo de morrer. Então, gente, louvado seja Deus, experiências para contar, testemunho para contar, louvado seja Deus, engrandecido. Então, muitas das vezes, principalmente agora, né? Principalmente agora que cada vez mais está proibindo de levar o evangelho, né? E aí o que acontece? Através de uma pessoa doente da tua família, Deus está abrindo a porta para te ganhar vidas para Jesus no hospital. Deus está abrindo portas para te evangelizar dentro do hospital. E aí tu não entende. Tu não entende. Louvado seja Deus. Lembra lá que ele disse aqui que todas as nossas obras estão na mão de Deus. Tudo. Louvado seja Deus. E essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. E você que tem alguém doente dentro do hospital, que você é cristão, comece a orar. Vai lá, evangeliza, ora por essa criança, ora por essa pessoa que está dentro do hospital, que tu vai ver Deus tirar a tua família, aquela pessoa que está no hospital. Fala desse Jesus que cura. Louvado seja Deus. Deus está abrindo uma porta para você evangelizar dentro do hospital e tu só enxerga a doença, tu só enxerga o teu filho, tu só enxerga a tua mulher lá no hospital. Mas se tu tiver o Espírito Santo na tua vida, tu vai ver, Deus me trouxe aqui porque tem alguma vida para resgatar, alguma vida para ele alcançar. Deus me trouxe aqui porque ele quer me usar para curar vidas aqui. E a tua família, alguém da tua família que está nesse hospital vai ser curado. Louvado seja Deus, engrandecido.